Que a maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus sejam com cada coração. Somos bem-vindos mais uma vez à presença do Deus vivo por ocasião do culto que é seu, o culto do Senhor, que se dá neste terceiro domingo do tempo do Advento, chamado Domingo da Alegria, e os nossos corações estão sobremodo alegres com a proximidade da festa do Natal. Celebramos o nascimento de Jesus e a expectativa pela sua chegada aquece os nossos corações e nos move à adoração e ao louvor. E simbolizando o fato de estarmos adentrando a terceira semana do tempo do Advento, nós acendemos a terceira vela da coroa do Advento. Nossa coroa está cada vez mais iluminada, tipificando assim para nós a vinda do Verbo de Deus a este mundo. Ele que é a verdadeira luz e que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Na próxima semana, no próximo domingo, acenderemos a quarta vela da coroa. E no dia do Natal, por ocasião do natalício de Nosso Senhor, estaremos acendendo a última vela, a vela na cor branca. E a nossa alegria estará, portanto, completa com a chegada do Messias, que é Rei, o Cristo Salvador. Tomados, portanto, por esta atmosfera do Advento, somos levados a cantar o milagre do Natal, o nascimento de Jesus. Cântico de número 241 do Inário Novo Cântico. Nós o entoamos sob a direção da maestrina Helen Heisley e acompanhados pela nossa querida pianista e organista Gisele Santana. Por
Convido você, portanto, nesta hora, a baixarmos a cabeça e, em ação de adoração e louvor a Deus, nos dirigimos a Ele em oração. Senhor Deus, nos alegramos com a proximidade do Natal. Nos alegramos ao revisitar esta maravilhosa história que marca de maneira decisiva a história de todos nós, pois é por meio do advento de Jesus, o Cristo, que chega a nós a tua salvação e a vida perenal que nos concedes por tua graça em amor. Nós te adoramos, Senhor, pois és o Todo-Poderoso, o Deus único e verdadeiro. E te louvamos, pois a despeito de tua majestade e glória, estás atento e sensível a nós, teus pequeninos filhos, que chamaste a ti e que em ti tem se alegrado intensamente, dia após dia. A despeito das lutas, das adversidades da vida, temos encontrado no teu cuidado motivo de gozo constante e de eterna gratidão. Que a ti sejam dadas honras e glórias, hoje, sempre e eternamente, sem cessar. Assim oramos no nome santo do Cristo, que é Jesus, o Messias bendito, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Convido você a abrirmos juntos as nossas Bíblias no Antigo Testamento para a leitura do Salmo deste domingo. E o Salmo indicado pelo Lecionário Cristão para este terceiro domingo do tempo do Advento é o Salmo de número 126. Acompanhe na sua Bíblia a leitura do Salmo 126 que fazemos desde agora. Ele nos fala assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. O salmo que lemos nos propõe um exercício. O exercício feito pelo salmista é revisitar a história do seu povo e da sua experiência com Deus, reconhecendo ali as marcas distintas do agir de um Deus sobremodo poderoso e salvador, e que em meio às dificuldades intervém com a sua graça, coroando os que lhe pertencem com misericórdia, enxugando as lágrimas e devolvendo ao rosto o sorriso. Nesta hora, somos encorajados pelo Salmo a uma atitude de contrição. Vamos fazer o exame de nossas próprias consciências e apresentar perante o Senhor a confissão dos nossos pecados. Vamos fazê-lo na certeza do seu perdão, apresentando-lhe ainda os nossos motivos de súplica e intercessão, orando em favor dos nossos amados, dos nossos queridos todos, de todos aqueles de que recordamos e que sabemos, nesta hora, anseiam pelo favor, pelo socorro divino. Se você puder onde está, dobre os seus joelhos e em silêncio, no íntimo do coração, vamos conversar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, é com gratidão profunda e perene que nos colocamos diante de Ti, com as nossas vozes súplices, clamando-Te pelo Teu favor, pela Tua misericórdia, a fim de que esta seja renovada nas nossas vidas. Te somos gratos, Senhor, pela certeza de que as nossas preces são ouvidas, e não apenas isto, mas encontram em Ti resposta fiel, pois não deixas sem resposta a súplica de um filho Teu.
Isto é sobremodo maravilhoso para nós, pois sabemos que não somos dignos e nem jamais poderíamos ser merecedores de um amor tão grande assim. No entanto, por Tua graça, em Tua vontade soberana, nos escolhestes e nos tornastes assim objeto do Teu amor perene. Ah, Senhor, o Teu amor vindo ao encontro das nossas vidas, no agir do Teu Espírito e em o nome de Jesus, nos comunica a Tua doce paz. E isto é bênção que não se pode igualar. Trata-se de uma paz diferente daquela que provê o mundo, pois esta Tua paz se afirma mesmo em meio às mais duras adversidades e nos permite, assim, aquietarmos as nossas almas e vermos aplacados os anseios dos nossos corações. Como é bom, Senhor, descansar nos Teus cuidados, e isto fazemos. Orando com gratidão, bendizemos-Te por Teu agir nas nossas vidas e nas vidas dos nossos queridos. Oramos no nome santo do Cristo, que é Jesus, aquele que era, que é e que há de vir, o nosso Salvador bendito. Amém, Senhor. A paz do Senhor já habita os nossos corações, fruto da sua graça para conosco. E ela nos advém desde o Evangelho, boa nova de salvação para todos os homens. Boas novas é o tema do cântico que vamos entoar juntos, inspirados por esta atmosfera do Advento. Cântico de número 229 do Inário Novo Cântico. Nós o entoamos sendo conduzidos pela maestrina e soprano Helen Heisler e acompanhados pela nossa querida pianista e organista Gisele Santana. Cantemos todos! Chegamos ao momento do ofertório e nele temos ocasião oportuna para um gesto na direção do Deus que já veio ao nosso encontro. O presente maior dado a este mundo na pessoa de Jesus demanda de nós uma resposta. E no ato do ofertório temos a oportunidade de ensejar-lhe algo neste sentido. É o momento da dedicação de dízimos e ofertas, tempo propício para presentearmos a igreja por meio da qual Deus tem nos presenteado com abundantes bênçãos imateriais. Nessa hora, vamos orar e consagrar a Deus os recursos encaminhados ao gasofilácio. Senhor Deus, Pai bendito, nós te louvamos,
por todas as bênçãos que tens derramado nas nossas vidas e que, em última instância, apontam para esta bênção maior, que é Cristo Jesus, o Salvador. Rogamos-te que aceites os dízimos e as ofertas do teu povo como expressão de nossa gratidão, como expressão do nosso desejo de continuar a servir-te na causa do teu reino, no anúncio do Evangelho, para a bênção de muitos, mas acima de tudo, para a glória do nome que é teu. Que estes recursos consagrados por ti nas tuas mãos prosperem, multipliquem-se e sirvam, portanto, ao cumprimento da tua santa vontade, aqui onde nos puseste e onde mais nos enviares. Esta é a nossa oração, feita em o nome do Salvador, que é Jesus. Amém, Senhor. E ainda vivendo esse tempo de pandemia, de isolamento social, a participação no ato do ofertório se dá por vias eletrônicas preferencialmente, pelos meios digitais disponíveis para este fim. Nesta hora, na tela do seu monitor, estão os dados da conta corrente da nossa igreja para que você faça o seu depósito e a sua transferência da maneira mais segura. Participe, sê tu uma bênção. Neste domingo da alegria, temos a alegria de ouvir como pregador especialmente convidado o nosso irmão, o seminarista Gerson Neto, um candidato ao Sagrado Ministério no Presbitério do Rio de Janeiro e que, por designação do concílio, tem estado conosco ao longo de todo este ano conciliar de 2020. Gerson tem mostrado os sinais distintos de uma genuína vocação para o pastorado e tem servido sob a minha tutela nesta igreja, mostrando-nos um serviço de valor, cativando ainda os corações da comunidade como pessoa de atitude humilde, serena, disponível, dedicada, uma pessoa de valor. Vamos hoje ter, portanto, a oportunidade de ouvi-lo como mensageiro de Deus e vamos dar ouvidos à palavra que nos traz, pois vem da parte do Senhor. Com a palavra, o seminarista Gerson Neto, ocupando o púlpito da igreja. Bom dia, igreja, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar com os irmãos para compartilhar a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu agradeço o acolhimento da igreja ao longo desse ano. Vocês receberam a Maria Luísa e a mim com muito carinho e nós nos sentimos parte dessa comunidade, apesar de tão pouco tempo e apesar das circunstâncias especiais que afetam todos nós durante todo esse período, todo esse ano. Agradeço desde já também ao reverendo Mirabô pela paciência no ensinamento, no zelo do ensino e por me ajudar no crescimento ao longo desse ano eclesiástico e esse tempo que eu partilho com os irmãos aqui na igreja. O texto dessa manhã é o texto de Isaías, capítulo 61, do verso 1 ao 3. Se você puder abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo, Isaías 61, do verso 1 ao 3. Assim diz a palavra do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. A pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, olhos de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Assim diz a palavra do Senhor. O texto de Isaías que nós acabamos de ler fala daquele que virá para pregar boas novas aos quebrantados, aos humildes e aflitos. O texto fala para um povo que enfrenta vários inimigos. O povo de Judá, o Reino do Sul, ele tem consciência dos povos e do perigo que eles representam para a sua sustentação, para a sua liberdade. Isaías fala para um povo que precisa de esperança, um povo que precisa ser relembrado que está debaixo dos cuidados de um Deus que é soberano, de um Deus que é fiel à sua aliança, de um Deus cujos planos não podem ser frustrados e cuja fidelidade se mantém mesmo diante da infidelidade do seu povo. É para esse povo que as boas novas são declaradas. Quebrantado é todo aquele que está alienado, aquele que precisa
de sustento e força. É aquele que não tem força pelos próprios braços. Não se trata somente de uma situação socioeconômica, uma situação de pobreza, mas uma situação de necessidade. Quem não tem força para lutar é quebrantado. Quem não tem força para se defender é quebrantado. E o povo de Israel se encontrava nessa situação de vulnerabilidade, de pobreza. Eles precisavam de boas novas. Que boas novas são essas? O versículo 1 nos ensina que são boas novas que trazem cura aos quebrantados de coração. Os aflitos de alma, aqueles que desistiram de ter esperança, salvação diante do mal que bate à sua porta. Bastava o povo de Israel, o povo de Judá, olhar para suas fronteiras e perceberem as ameaças, os perigos que estavam à sua volta. E muitas vezes isso era motivo de aflição, isso era motivo de dor no coração. Muitos desistiam de sua vida, jogavam o arado de lado, experimentavam a dor do abandono no coração. Mas essas boas novas também são boas novas de libertação. Libertação do jugo da servidão do outro, da perseguição injusta, do mal perpetrado pelo inimigo, da desigualdade social, da cobiça hostil e da fome que é gerada pela cobiça. O povo de Israel sofria de muitas mazelas, e não eram só os inimigos que batiam a porta, mas muitos sofriam com a servidão que era imposta uns pelos outros. Essas boas novas também traziam liberdade aos algemados e aos cativos, para libertar que eles se encontravam reféns de si mesmos, reféns dos seus próprios prazeres, das próprias vontades, refém de uma filosofia de vida que consistia basicamente em fazer os desejos do próprio coração e viver como se não houvesse amanhã, como se não houvesse Deus acima dos céus. Essas boas novas no versículo 2 são boas novas de justiça, porque o nosso Deus é um Deus de justiça. Fala que aquele que virá trará um ano aceitável do Senhor. Será um período de favor e graça diante de Deus, porque o ano aceitável remonta ao ano do jubileu. A cada 50 anos, o povo de Israel se juntava e era um ano de descanso para a terra, de descanso absoluto. Aqueles que deviam tinham suas dívidas perdoadas. Aqueles que acabaram perdendo as suas terras por causa de dívidas e débitos, tinham suas heranças restauradas. Quando Isaías fala do ano aceitável do Senhor, ele está falando de restituição de herança, de perdão de dívida. E haverá um momento de restituição e de perdão. Um período que nós encontraremos favor e graça diante de Deus. Mas também o nosso Deus é um Deus de justiça. O verso 2 fala sobre a justa punição para o pecado cometido pelo homem mau. A justa vingança pelo abuso do próximo. A justa vingança por aqueles que se apartam de Deus e que não o seguem, mesmo diante das mãos estendidas do Salvador. Nosso Deus é um Deus de amor e misericórdia, mas também é um Deus justo que pune o mal. É um Deus que não deixa o mal e o pecado impune. E nossa esperança também está repousada num Deus que não vai deixar aquilo que é mal perpetrar para sempre. Por fim, o Senhor trará boas novas de consolo e alegria. O Senhor virá para consolar os que choram, para enxugar as lágrimas daqueles que estão em Sião chorando diante das ruínas da sua cidade. Aqueles que perderam tudo, aqueles que foram derrotados militarmente pelos seus inimigos. Aqueles que choram lutados pelas perdas de entes queridos e pessoas que amam. Aqueles que sofrem serão consolados quando chegar aquele que vai trazer as boas novas. Aqueles que colocam cinzas nas suas cabeças e têm o coração angustiado pela dor e sofrimento de perda, experimentarão alento. Essa é a promessa do nosso Deus. Mas não só consolo e não só conforto. Ele também trará óleo de alegria. Precisamos entender que quando Isaías fala de colocar cinza sobre as cabeças, de ter pranto no rosto, de se vestir da própria tristeza, ele fala de um cenário, ele pinta um cenário de luto. Porque o povo de Israel se entristecia dessa forma. Não se vestiam roupas bonitas, não se cuidava do cabelo, não se cuidava da própria aparência. A própria aparência denunciava a tristeza do coração.
E quando o Senhor fala que trará óleos de alegria, coroa para as cabeças e vestes de louvor, Ele está falando de uma mudança de perspectiva. Para aqueles que estão tristes e sofrem, o Senhor vai trazer uma mudança de coração, uma mudança de perspectiva. E essa esperança para o povo de Israel e para nós também hoje, nessa época de Natal. E aqueles que receberam as boas novas serão chamados de carvalho de justiça. E assim vai terminando o versículo 3. E por que carvalho? Carvalho é uma árvore sólida, resistente. É uma árvore que não se abate facilmente, é uma árvore rígida, que dá muitos frutos. E quando Isaías fala de carvalho de justiça, ele nos remonta à figura que o salmista diz no Salmo 1, versículo 3, que é aquela árvore que é plantada junto às correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. O carvalho de justiça é estável e abundante. É uma árvore que exibe a justiça de Deus nas suas próprias vidas. E nós, sendo chamados de carvalho de justiça, vamos evidenciar na nossa própria existência, com nossas vidas e com nossas ações, a justiça de Deus e a proclamação da sua glória. Mas quem é esse que traz essas boas novas? Quem é esse que possui o Espírito do Senhor como um profeta? E que foi ungido como um rei, que é o Messias, que é o servo sofredor de Isaías. Meus irmãos, aquilo que em Isaías é a esperança futura, em Jesus Cristo se fez plenitude. Porque o menino nasceu, o menino Jesus nasceu, e por causa disso, há esperança para mim e para você. Há esperança para todos nós em Jesus Cristo. Porque Cristo é o cumprimento das palavras de Isaías. Cristo é o cumprimento, em Ele convergem todas as Escrituras. Toda ela testifica que Jesus é o Salvador, é o Senhor, Ele é o Messias prometido, Ele é o servo sofredor, Ele é a raiz de Davi. As Escrituras apontam para a resolução trazida por Cristo. A gente não pode perder isso de perspectiva quando lemos a palavra de Deus. Todos os relatos do Evangelho sobre o batismo mencionam a descida do Espírito Santo. Sobre Jesus, especialmente Mateus 3, no versículo 16 a 17, diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: esse é meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus é aquele de que Isaías diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito de Deus desceu sobre o Senhor Jesus Cristo, evidenciando que Ele é o profeta, evidenciando que é aquele sobre o qual as Escrituras falam. A Escritura testifica que Jesus é Filho de Deus. Além disso, o Evangelho de Lucas nos relata uma passagem muito interessante, que o próprio Senhor Jesus Cristo, num dia de sábado, enquanto ia para Nazaré, ele entra numa sinagoga e lê exatamente o texto que nós lemos essa manhã. Ele lê e no versículo 21 do capítulo 4, ele afirma diante de todos os fariseus: hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. Nele se cumpriu o que acabamos de ler. Jesus é o cumprimento das promessas de Deus para o seu povo. Ele é o cumprimento das promessas de Deus para você e para mim. Na verdade, toda a Escritura converge e testemunha que Jesus de Nazaré é o Messias prometido. O Deus encarnado, o Senhor da criação, 1.300 anos de escritos e de direcionamento divino apontam para que Jesus é o autor das boas novas de salvação. E elas são reveladas através de um menino na manjedoura. Na plenitude dos tempos, quando os povos e a história, conjunções políticas e sociais, chegaram no momento exato, preparado por Deus, Jesus nasceu. Porque Deus é fiel à aliança que Ele fez com o seu povo. O Senhor prometeu que boas novas seriam pregadas aos quebrantados. Ele prometeu alento para aqueles que sofrem. Ele prometeu esperança para aqueles que estão com o coração triste e quebrantado. Ele prometeu um socorro para o seu povo, e não só para o Israel étnico, não só para uma nação, mas para todo aquele povo que Ele separou na eternidade para si mesmo. Em Abraão, Ele prometeu que seriam abençoadas nele todas as nações da terra. Abraão já aponta para Jesus, mas não só ele.
quando sobre Davi é colocada uma promessa de um reino que não terá fim, um descendente que trará um reino sem fim eterno. Ele está falando de Jesus. O menino Jesus veio como cumprimento dessas promessas. Jesus não é só Salvador do povo de Israel e de Judá. Ele é o nosso Salvador. Ele veio para salvar o seu povo de todas as tribos, raças e nações. Meus irmãos, nosso Deus é digno de confiança. Nossa fé está firmada num Deus que tem um caráter e cumpre aquilo que fala. Nossa fé está firmada na rocha eterna, que é o nosso Senhor. Nosso Deus não muda, nosso Deus não é filho de homem para se arrepender, Ele não volta atrás com a sua palavra. E quando Ele mandou seu único filho, Ele trouxe uma solução permanente para o problema que nos afligia. Jesus não é uma salvação temporária, uma salvação parcial. Mas o menino que nasceu na manjedoura é uma solução permanente para uma separação infinita entre Deus e o homem. As boas novas de salvação foram entregues na sua perfeição. Não dá para fazer remendo na obra de Jesus Cristo. Porque tem crente que acha que o trabalho feito por Jesus é feito pela metade. Tem gente que acha que precisa fazer mais alguma coisa para ser salvo por Jesus. Tem gente que acaba entendendo intelectualmente, racionalmente, que Jesus é o Salvador e só nele a salvação, mas vive a vida como se pudesse fazer complemento em obra pronta. A obra de Jesus Cristo é perfeita, é completa em si mesma, e não precisa de remendo, porque a verdade do Evangelho e das boas novas de salvação, já ditas em Isaías e proclamadas pelo Evangelho, é que Deus salva pecadores arrependidos pela fé em Jesus Cristo. O apóstolo Pedro diz em Atos que não há outro nome que importa que sejamos salvos. E isso é bênção de Deus para nós. Isso é bênção de Deus e nossa esperança repousa numa salvação que é muito maior do que aquilo que nós podemos fazer para não merecê-la. Mas o que significam essas boas novas hoje? Porque tudo que é dito pela palavra de Deus vale para hoje, tem sentido hoje, toda a palavra é útil para nos ensinar e refletir os ensinamentos de Jesus Cristo. Nessa época de Natal em que nós comemoramos o Advento, a esperança no nosso coração vai crescendo conforme os dias se aproximam, nós repensamos o significado do nascimento do menino Jesus para nossas vidas. Naquela simples manjedoura nasceu a esperança. A nossa esperança é renovada no nascimento de um menino, numa manjedoura simples. Mas Jesus Cristo não veio só para anunciar as boas novas, porque Ele tem poder para efetuar aquilo que Ele anuncia. Ele mesmo é a fonte das boas novas que Ele prega. Ele é capaz de fazer as transformações necessárias para concretizar aquilo pelo qual Ele veio ao mundo. Porque Cristo nasceu a cura e libertação, a esperança e cura para o coração quebrantado, para o coração abatido que segue uma vida sem rumo, que já perdeu a esperança de encontrar felicidade com Deus, que já perdeu a esperança de encontrar felicidade na vida. Para você que não encontra significado para a sua própria existência, e se vê vazio, e seu coração quebrantado, e se enche de tristeza, há esperança para você. Porque Ele é poderoso para trazer contentamento, para preencher o nosso coração com uma felicidade que o mundo não dá. Nosso coração é preenchido e a paz que Deus coloca nele é uma paz que excede a todo entendimento. O Senhor é fonte de água viva, fonte de alegria. O cálice que Ele derrama sobre nós transborda e não seca nunca. Há esperança de felicidade e contentamento em Jesus Cristo. Como nos ensina o salmista, na presença do Senhor há plenitude de alegria. Se você sabe que não tem alegria no seu coração, se você procura encontrar a felicidade, algo que faça sorrir o seu coração e preencher a sua alma, você sabe onde buscar. Só em Jesus Cristo a esperança de felicidade plena para o seu coração, meu irmão. Mas a libertação também de uma vida dissoluta e sem significado. Uma libertação de uma vida que é falsamente livre, que vive para se satisfazer, que é refém dos próprios desejos e vaidades. Uma vida de objetificação do próximo, uma vida de relações totalmente utilitárias e de conveniência. Deus pode nos libertar de um coração duro, de dominação, que às vezes tenta dominar a própria família, a própria esposa, os próprios filhos.
O Senhor é poderoso para nos libertar de um coração que se envolve em relacionamentos que não agradam a Deus, em busca de migalhas de atenção e de afeto. Nosso Deus é capaz de nos libertar dessas algemas, nos libertar de uma vida sem significado profundo, de uma vida vazia e perdida. Jesus é poderoso para quebrar as cadeias do pecado do nosso coração. Poderoso para quebrar as correntes que nos prendem a uma vida longe dele. Não há caso irremediável para Jesus Cristo. Não há corrente que ele não possa quebrar, meu irmão, minha irmã. O Senhor é capaz de restaurar a nossa vida, nos libertar daquilo que nos mantém longe do nosso Salvador. Mas nosso Deus também é um Deus de justiça. E por causa disso nós podemos encontrar favor diante de Deus. Um ano aceitável do Senhor, como eu falei, o ano do jubileu, ele entra na história do mundo com o nascimento de Jesus Cristo. Porque quando Jesus veio, há esperança de perdão. Porque Jesus veio, há esperança de restauração, numa relação plena com Deus. É pela justiça do Filho, é porque Jesus nasceu e se fez carne, e a obra da cruz começou na manjedoura, e por causa disso, porque foi imputada sobre Jesus a nossa injustiça, nos é dada a justiça de Deus. Há uma troca. Foi necessário que o Filho de Deus se fizesse homem, para que homens e mulheres pudessem ser feitos filhos de Deus. Não há espaço para culpa no coração daquele que já se encontrou com Cristo. Não há espaço para culpa para aquele que já se encontrou com o Salvador, que salva de maneira completa. Não importa o quão pródigo você era, não importa o seu passado. Não importa aquilo que ficou para trás, porque o menino Jesus que nasceu na manjedoura, ele nos limpa de todo o passado. A gente não precisa carregar a culpa da nossa vida antes de Jesus. A gente não precisa carregar nem a culpa do nosso pecado de ontem. Porque aquele que se arrepende encontra perdão diante de Deus. Ele é justo e fiel para perdoar aqueles que se colocam diante dele com o coração quebrantado. Há perdão no sangue de Jesus Cristo. Porque Cristo nasceu, há consolo para os que choram. Há consolo para aqueles que sofrem pela perda de familiares, de amigos queridos. E nessa época de pandemia, nós entendemos muito bem essa dor. Há consolo para aqueles que experimentam dores no próprio corpo, aqueles que enfrentam enfermidades nesse período difícil. Há consolo para a dor da alma, daqueles que têm o seu coração ferido, por essas feridas que ninguém vê, por essas feridas que doem no secreto. Há consolo diante de Deus para todos esses tipos de dor e de sofrimento. Há consolo e alento para o seu coração hoje, através do Espírito Santo, que é o Consolador, mas especialmente, há consolo para cada um de nós na eternidade. Um dia, como diz o escritor de Apocalipse, viveremos um novo céu e nova terra. A nova Jerusalém descerá do céu e Deus, o próprio Deus, habitará entre nós. E Ele enxugará dos olhos toda a lágrima. E a morte já não existirá, e já não haverá luto, nem pranto, e nem dor, porque todas essas coisas passaram. A gente vive uma expectativa de resolução da dor que oprime o nosso coração, de um consolo eterno que nunca vai acabar. Um dia o próprio Senhor vai enxugar as lágrimas do nosso coração. E não haverá mais dor. Essa dor que te incomoda, essa dor que bate no seu coração, ela vai ser tratada pelo próprio Deus. E a conclusão que nós chegamos? A conclusão que nós chegamos, eu não sei como você chegou diante de Deus aqui nessa manhã. Se você chegou quebrantado de coração, precisando de boas novas. Mas o Senhor tem para você uma coroa ao invés de cinzas. Óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. O Senhor quer te chamar de um carvalho de justiça, estável e frutífero, que foi plantado junto à fonte das águas, que é Jesus Cristo. Deus quer mudar a sua vestimenta. Ele quer te mudar pelo completo, da cabeça aos pés. Nesse Natal, deixa o Senhor trocar as suas vestes. Deixa o Senhor te mudar por completo. Ele quer te dar uma nova história.
Ele quer te dar um novo recomeço. Em Cristo sempre há esperança desse reencontro. Nós aguardamos a volta do nosso Messias, enquanto relembramos o menino Jesus que nasceu. Que o Senhor te abençoe. Que você tenha uma semana abençoada, cheia da presença de Jesus Cristo. E que seu coração se encha de alegria, sabendo que já nasceu o Salvador. Que Deus te abençoe. Neste domingo da alegria, nos alegramos ainda ouvindo o coro Aideia Moraes, entoando a peça Que Som, Que Dom, e no seu canto reverberar dos sinos de Natal, obra de autoria do nosso amado irmão, presbítero, maestro, compositor Eduardo Bertolossi Beato. O coro canta sob a direção geral da maestrina Helen Heisley, acompanhado pela pianista e organista Gisele Santana e contando ainda com a primorosa edição em vídeo do nosso irmão Daniel Schmidt. Grande privilégio termos na nossa membresia um irmão com este dom, o dom de compor música. Que bela peça do nosso amado amigo, presbítero, irmão na fé, Eduardo Bertolossi Beato, e como é gostoso ouvir o coro cantando uma obra que foi concebida para ele. É graça sem par. E falando em coro, no próximo domingo teremos um momento especialíssimo protagonizado pelo nosso coral. É que no próximo domingo, quarto e último domingo do tempo do Advento, às portas da festa do Natal, o coro Aideia Moraes estará apresentando uma cantata natalina preparada especialmente para marcar esta celebração. Aliás, como faz todos os anos, e este ano de 2020 não poderia ser diferente. Através dos meios digitais, o coro tem se reinventado com muita qualidade, contando ainda com a participação especialíssima de amigos e companheiros do coral, que somente têm somado esforços conosco e enriquecido o nosso labor, na proclamação do Evangelho, na exaltação do santo nome do nosso Deus. Portanto, anote, não se esqueça, você não pode perder. Próximo domingo, no nosso culto dominical, veiculado aqui pelo nosso canal no YouTube, você acompanha a cantata natalina do coro Aideia Moraes e poderá ainda compartilhar esse verdadeiro tesouro musical com todos aqueles que você ama. Leve adiante essa mensagem, porque tudo aquilo que de graça recebestes, de graça deveis comunicar também. A partir das 8 horas da manhã, o vídeo entra aqui no nosso canal e você pode tomar parte conosco nessa celebração. Quero destacar ainda que nos 2 últimos domingos, as participações do coro Aideia Moraes foram enriquecidas com a presença, a arte, a música da nossa amada irmã Rafaela Teodoro. Ela que é membro da Igreja Presbiteriana do bairro Imperial de São Cristóvão e filha do pastor daquela comunidade, o reverendo Joel Teodoro da Fonseca Júnior. Rafaela tem o dom do violino e com o seu instrumento esteve ladeando com o nosso coro e trazendo uma contribuição ímpar e muito especial ao canto do coral. Se você perdeu esses momentos, você pode visitá-los hoje mesmo. Basta acessar aqui no nosso canal a playlist
participações musicais e localizar ali as 2 últimas peças que deram entrada. Estou falando das músicas Digno é o Cordeiro e Espera em Silêncio. Confira lá, você será muito abençoado. Aproveite, deixe o seu like e compartilhe estes conteúdos com quem você ama. Vamos levar adiante esta mensagem de amor que fala do Evangelho de Jesus Cristo e da salvação. Aliás, aproveite e, se ainda não o fez, inscreva-se no nosso canal, porque assim você não perde nenhuma das nossas postagens e fica por dentro de todos os conteúdos que colocarmos no ar, pois são para o nosso bem e a nossa edificação espiritual. Aproveite e seja assim abençoado. Chegamos ao final de mais uma celebração e nesta hora eu convido você à oração final. Nós vamos orar conforme aprendemos de Jesus, a oração dominical ou o chamado Pai Nosso. E a seguir nós vamos receber a bênção de Deus que há de nos acompanhar por toda a semana que começa hoje. Falemos com o Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo permaneçam sobre todos, hoje e eternamente. Amém.